Aqui estamos para compartilhar com você aquilo que Deus está fazendo. Quando há 15 anos atrás este ministério começou, o Senhor falou que iríamos entrar em todas as nações da terra, queríamos entrar em todas as denominações cristãs, evangélicas, e sem nenhum marketing humano. Simplesmente sendo levados, conduzidos pelo vento do Espírito, nós temos visto esta profecia se cumprir. Temos visto Deus nos conduzir às nações de uma forma tão linda e encontrar ali os corações preparados para receber este chamado. Os corações preparados, corações dos pastores, dos intercessores, aguardando este vento, esta brisa suave, mas que é tão forte, persistente, perseverante, que nos conduz ao preparo, à visão, a deslumbrar a vinda de Jesus. E isto é maravilhoso. Radassa, vamos conversar um pouquinho sobre esta viagem. E eu queria primeiro perguntar para você, Radassa, o que foi esta primeira viagem com a vovó e o vovô, levando as torres e você levando os Gideões Mirins. O que significou para você? O que você sentiu nesta viagem missionária? Bom, para mim significou assim, algo muito especial, porque quando a gente está em família já é algo diferente, é algo muito bom. Sim. E o lema da igreja, o tema da igreja é justamente trabalhamos por sua família. Então, eu acho que casou uma coisa com a outra. Verdade. Porque a gente sempre viaja períodos longos, mas acaba que ou você vai para um lugar, o vovô vai para o outro, ou vocês vão juntos, e eu estou para um outro lugar diferente. Acaba que tem muitas viagens e acaba que, querendo ou não, as datas são as mesmas às vezes e a gente não tem essa oportunidade. Então, nessa primeira oportunidade que a gente teve e conseguiu ir, eu vejo que a gente o Gideões é um ministério que trabalha com famílias, porque ele trabalha com todas as áreas, sim, desde a criança até a fase em que ela se torna um adolescente, depois um jovem e um adulto. Então, é um ministério que trabalha com a família no geral. Então a gente foi representando uma família, representando os Gideões, e eu acho que isso foi um dos pontos, assim, para mim, mais importantes. Isso. Estamos escrevendo história, né, Radassa? Sim, com certeza. História da família, a história da igreja, e você está escrevendo história também. Você está escrevendo a história da sua família, a história da igreja, e é tão importante que você possa estar assim, envolvido por esse chamado tão maravilhoso, o chamado que Deus tem para cada um de nós, de podermos interceder, de podermos influenciar as pessoas, trazendo-as mais perto do Senhor, trazendo-as mais perto da palavra de Deus. Bem, nós fomos até Honduras através do pastor Carlos Madri. Uma gracinha de pessoa, não é verdade, Radassa? Nossa, ele e a família toda também, sim, que pôde comparecer. São pessoas assim, creio que não só ele, mas todos ali da igreja, né, todos que a gente teve contato, são pessoas assim, super receptivas, alegres, sim, felizes, hiper mega organizadas, não é verdade? Foi tão maravilhoso, não é, Radassa? A igreja, observarmos isso. Sim, a igreja numa organização impecável. Eu lembro que cada dia o coral tinha uma cor de uniforme, a equipe de intercessão tinha outra, as meninas da dança, da adoração, o louvor tinha outra, cada equipe tinha um uniforme para cada dia do congresso. Foi uma coisa assim, espetacular. Aquela ceia, né? Sim. Eu nunca fui em uma igreja com uma ceia tão bonita. Aquela mesa com vermelho e dourado. Foi algo assim bem especial. A igreja também bem colorida, né? Bem colorida. É algo que a gente percebe nos latinos, é exatamente esse gosto pelas cores, né? Flores e cores são muito importantes. E a Radassa falou algo muito especial aqui a respeito da família, junto ali, porque a igreja onde estivemos, a igreja que nos recebeu, que abriu as portas para estarmos, foi a igreja Mivinha. É o pastor, apóstolo, não é? Mário Tomás e a sua esposa Maria Helena, que tem um ministério tão maravilhoso. Que casal simpático, que experiências tão lindas eles têm, não é, Radassa? A forma mesmo como ele se converteu
A conversão dos dois, na verdade, né? Foi uma forma, assim, sobrenatural. Posso falar um pouquinho? Sim, seria bom. Então, sim, então a conversão dos dois se deu através dele pessoalmente com o Senhor. Então, o Senhor, ele, num período em que o casamento dele estava bem ruim, que eles já estavam, assim, para se divorciar, ele pegou suas coisas, foi sair de casa, e quando ele estava saindo de casa, o Senhor veio e se fez presente na frente dele, e ele contou pra gente com uma espada. Ele viu claramente que o corpo dele foi partido no meio. E quando ele olhou, ele começou a entrar em pânico, a desesperar. E o Senhor falou com ele: você não vai sair de casa, porque isso que você está vendo, a divisão do seu corpo é o que você está deixando para trás, que é a sua esposa. E não é isso que eu tenho para você, não é isso que eu tenho para ela. Eu sou Deus. E foi ministrando no coração dele, ele começou a chorar. E naquele momento ele se converteu e voltou para casa, para sua esposa. E o ministério dos dois começou através da conversão dele nesse momento. Então o lema da igreja é muito bacana. Não se divorcie, nós trabalhamos pela sua família. Porque começou através da história dos dois. E a história dos dois continua, é uma história longa de milagres e de conversões de amigos. E a igreja começou assim, com os dois. Hoje é uma igreja muito grande, muito bonita. É uma igreja, assim, como eu disse, tem várias equipes trabalhando, as pessoas estão bem envolvidas na igreja. E é uma igreja diferente. É uma igreja que você consegue realmente sentir aquele calor amigável, que você consegue sentir a presença do Senhor, do Espírito Santo, que você vê que não é uma igreja qualquer. Até porque o lema da igreja a gente sabe que não é qualquer coisa. Só por estar trabalhando com famílias, a gente já sabe que esse, para Deus, é o primeiro ministério. Sim. Então a história dos dois, a história da igreja, por começar com os dois, é uma história muito bonita. E uma coisa interessante que eu já percebi, Radassa, é que, de acordo com o nosso chamado, nosso encontro com Deus, vai ser todo o transcorrer da nossa vida. Por exemplo, Moisés teve o seu encontro com Deus lá na sarça ardente. Ele viu aquele fogo sobrenatural, a sarça ardia e não se consumia. Então, toda a vida de Moisés, todo o seu chamado, aqueles 40 anos que ele passou no deserto, conduzindo o povo, foi sobrenatural. Era um maná que caía, era a coluna de nuvem durante o dia, à noite era uma coluna de fogo, era o mar vermelho se abrindo, as 10 pragas no Egito. Sobrenatural, 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 porque o encontro foi sobrenatural. O encontro do Senhor com Josué, quando Josué ia entrar na Terra Prometida, o Senhor veio e se apareceu diante dele, o próprio Jesus, né? Como um guerreiro, vestido com armadura, com a espada nua nas mãos. E a vida de Josué foi lutar, né? O chamado dele foi para guerrear. E a gente vê, às vezes tem pessoas que elas vêm para Jesus ao ouvir uma canção, ao ouvir um coral cantar, ou um quarteto, e realmente elas vão ter aquele chamado assim. Outros convertem na praça pública, culto ao ar livre, e vão ser pregadores de ar livre. Outros se convertem no hospital, recebendo uma visita, e eles vão ser capelães, visitadores. E então foi muito lindo que eles tiveram essa experiência com a família, e o chamado de Deus para esta igreja, Me Vinha, é um chamado para a família. E outra coisa tão linda também é que o chamado ministerial dele foi com milagres, não é, Radassa? Sim, através da esposa dele. Você podia contar um pouquinho. Conto, claro. Então, a esposa dele, ela teve um acidente muito grave. Logo após eles se converterem, esse período de conversão, que ele estava conhecendo mesmo o Senhor, a esposa dele teve um acidente de carro em que ela realmente assim não estava dirigindo, ela estava no banco do passageiro, tinha até um bebê com ela, e que ela tinha acabado de pegar. Quando ela pegou esse bebê, a amiga estava dirigindo, bateu o carro, ela voou pelo para-brisa do carro, o bebê também. No final, ela ficou viva, mas praticamente morta. Então, quando a ambulância chegou, eles nem queriam ver assim primeiro ela, porque acharam ela já estava assim, num estado tão grave que achavam que ela já ia morrer mesmo antes de chegar no hospital.
e a irmã dela estava lá, a irmã dela falou, não, leva, 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 até que levaram ela. Quando ela chegou no hospital, ela estava com o pulmão perfurado, ela estava com os rins perfurados, ela estava com... baço perfurado e 7 costelas. Sim, quebradas. E o rosto também, ela contou que estava tudo quebrado no rosto dela, né? Que a face dela realmente tinha deformado, que os ossos estavam todos para dentro, que ela ia ter que fazer assim, 1 milhão de cirurgias. E o caso dela, ela estava com inúmeras hemorragias internas, então ela estava assim, já praticamente com atestado de óbito. Ligaram para o marido dela, falaram, olha, sua esposa está aqui, vai ter que fazer cirurgia, mas é assim, praticamente certo que ela não vai resistir, que ela vai morrer. E nesse meio tempo eles já sedaram ela, né? O marido chegou, foi olhando, que no caso é o apóstolo, ele chegou, já foi olhando ela para reconhecer, ele disse também, ele contou pra gente que não conseguiu reconhecer a esposa dele, que ele reconheceu a esposa dele pelo pé. Foi. Eu lembro que ele falou isso com a gente, de tão assim que o resto do corpo estava irreconhecível. E que naquele momento o Senhor falou com ele e falou com ela. E ela contou para ele depois, falou, olha, os médicos não vão te operar. E falou a mesma coisa com o marido dela. E o marido falou com o médico, falou, olha, vocês podem entrar, mas vocês não vão operar ela, quem vai operar é o Senhor. E naquele momento o médico, né, riu, brincou, falou, não, tá, mas deixa que por enquanto, deixa ele esperando que eu vou, essas coisas. E na hora que eles entraram, né, para iniciar a cirurgia, que ele pegou ali o bisturi, o médico contou depois pro esposo, né, contou que, pro apóstolo, que ele sentiu uma força muito grande colocando a mão dele para baixo, colocando o bisturi de volta. E que quando ele sentiu essa força fazendo isso nele, que era, né, bem antes dele encostar nela para cortar, ele começou a escutar os barulhos dos ossos voltando para o lugar e da feição dela todinha voltando, porque os ossos do rosto dela tinham entrado realmente para dentro, assim, sabe? É meio difícil. Esmiuçaram, né? Quebraram. Sim, tinha esmagalhado os ossos dela. E ele começou a ver, o médico conta que ele viu o rosto dela voltando para o lugar, tudo voltando no lugar, ele escutou o barulho, ele e as pessoas que estavam ali, né, para começar a cirurgia, para começar a operar ela, eles escutaram os ossos voltando, se encaixando no lugar, o rosto dela foi voltando ao formato normal e o Senhor foi operando. O Senhor foi realizando um milagre na vida dela. Então ele não chegou a cortar, ela estava... Não tem nenhuma cicatriz, não né? tem nenhuma cicatriz, nada do corpo dela, que é a apóstola, né? Sim. A esposa do pastor. Então, assim, a história dos dois já começou assim, já começou um milagre em cima do outro. E naquele momento o Senhor também falou com o apóstolo, ministrou e falou, olha, foi aquele momento em que ele foi chamado para ser pastor, que o Senhor falou com ele, falou, olha, se você não aceitar seu chamado pastoral, que já estava chamando ele há um tempo, falou, olha, se você não aceitar seu chamado pastoral, eu vou levar a sua esposa, você não vai ficar com ela aqui. E naquele momento ele aceitou, então, o chamado pastoral dele, falou, não, então eu aceito o meu chamado, se é isso que o Senhor quer para a minha vida, porque ele era um empresário muito bem sucedido, então ele aceitou esse chamado, começou a interceder pela esposa dele, e nesse momento foi quando eu contei, né, que a esposa dele, o Senhor já estava, né, trabalhando ali, já estava operando tudo que precisava, já estava consertando, colocando no lugar, e nisso ele numa sala separada, orando, ministrando, e o Senhor falou com ele que ia usá-lo para a cura, que a partir daquele momento, o chamado dele, ele tinha aceitado que ele ia começar, né, com o chamado pastoral, mas que o Senhor tinha dado para ele esse dom da cura. Maravilhoso. É isso aí. Sim. Nós podemos ver como Deus nos chama e há um propósito tão lindo. Os milagres do Senhor continuam acontecendo nos nossos dias de uma maneira tão linda. Mas eu sei que você está curioso para conhecer este apóstolo Barahona, Mário Tomás, a sua esposa Maria Helena, a igreja Mivinha e como foi a nossa viagem missionária a Honduras para implantar ali os Gideões e os Gideões Mirins. Então, quero chamar esse VT, quero chamar esse vídeo para que você possa ver um pouquinho do que foram estes dias em Honduras, no nosso Congresso Continental para a América Central. Assista comigo, vamos lá.
uma viagem missionária que foi para lá de especial. Os pastores Paulo Sintra e Ângela Valadão viajaram na companhia da neta e líder dos Gideões Mirins, Radassa Elise, para implantar o ministério em Honduras. Além da alegria de estarem em família, eles foram muito bem recebidos pela igreja Mivínia. Apresentações de danças abrilhantaram ainda mais o momento. Os irmãos estavam sedentos em consolidar Gideões no país. Pastora Ângela ministrou aos corações e dividiu experiências. Falou da importância em se ter torres de oração e se comprometer com isso. As mulheres vão orar por as mulheres. Orem por os jovens, por a santidade dos jovens, a santidade dos adolescentes. Entre uma palavra e outra, um caloroso louvor. E olha como ficou o hino dos Gideões em Honduras. Radassa ficou por conta das crianças e se dedicou em ensinar como formar o exército mineiro. Orações impactantes encheram a igreja com o Espírito de Deus, todos reunidos em um só propósito. Llenas de bendiciones para por donde fueren. Após o congresso, o casal de pastores e a neta não perderam a oportunidade de conhecer alguns pontos turísticos do país. Bem, gente, nós estamos aqui numa pequena cidade chamada Santa Luzia. Pastor Léo e sua esposa Ingrid nos trouxeram aqui um lugar do tempo da colônia, quando havia aqui ainda uma mina de ouro e era explorada pelos espanhóis. Então se formou esse povoado, se formou essa cidade chamada Santa Luzia, e aqui nós podemos ver todo o seu passado, as pedras, o tempo dos escravos, o tempo da colônia, assim como no Brasil, em Minas Gerais temos Ouro Preto, aqui eles têm Santa Luzia. E naquela igreja que você pode ver lá atrás, naquela igreja eles adoram Cristo Negro. Em janeiro tem uma festa, uma romaria para o Cristo Negro. E nós podemos ver assim o sincretismo na religião, dentro do cristianismo, do catolicismo. Nós podemos ver este sincretismo aí e é necessário que conheçam o Cristo vivo, o verdadeiro Deus e Senhor, o nosso Salvador. Então você vai conhecer um pouquinho dessa cidade, Santa Luzia. Vamos lá. Em cada parte que o ministério vai, eles fazem questão de consagrar a nação, orando pelo governo e por toda a população. Porque ser Gideão é ter essa responsabilidade de abençoar e interceder pelo mundo e pelas pessoas. Então, você pôde ver um pouquinho aí do que foi este congresso ali em Honduras. A América Central, os países da América Central, os países da América Latina, são países assim muito alegres, o louvor muito expansivo e a gente vê assim que o latino, quando é cheio do Espírito Santo, é pura festa. É alegria, não é, Radassa? Nossa, o tempo todo. Muito lindo, não é verdade? Sim. Mas conta pra gente um pouquinho de como foi a programação. No caso, você organizou a programação, a gente teve um período intenso de ministrações, um período em que você também esteve ali ensinando o curso AOB, depois eu tive um período de estar ensinando também, a oportunidade de estar ensinando o curso dos Gideões Mirins. Mas conta um pouquinho então da programação pra gente. Sim. Quando a gente vai numa nação que vamos implantar o ministério, então é preciso passar tudo bem detalhado para que a igreja tome conhecimento, os pastores. Então nós tivemos a oportunidade de ministrar o curso Aprendendo a Orar com a Bíblia.
O Paulo foi também, pôde tocar a sua gaitinha, pôde mostrar o louvor, a adoração através da sua vida. E nós então tivemos esse momento tão especial quando ali pastores que estão sob a cobertura, pastores da própria igreja me vinha, e havia também pastores de outras denominações ali presentes, receberam então a visão, e receberam com muita alegria. Receberam dizendo: olha, pastora Ângela, pastor Paulo, nós temos um ministério muito forte com a família, um ministério muito forte com a oração e batalha espiritual, mas nós estávamos precisando receber o que vocês vieram nos trazer, que foi uma vida de intimidade com Deus, que foi esta visão de nos levar, nos conduzir até uma torre onde os irmãos vão se revezar individualmente, onde há oportunidade de haver um crescimento espiritual em intimidade com Deus. E nós estivemos com a Julita, não é? A Julita, que nos levou até Pikachu, aquela parte mais alta da cidade. Sim. E ela foi falando, não é, Radassa, sobre a necessidade Sim. do país, a necessidade da igreja, a necessidade dos jovens. Às vezes, Radassa, muitos pastores pensam que precisam trazer as coisas do mundo para a igreja, para atrair os jovens, mas não é necessário. O que é necessário na igreja é o que Jesus falou para Marta. Marta, Marta, você anda preocupada com tantas coisas. Marta corria de um lado para o outro, querendo agradar Jesus, querendo fazer o melhor para o Senhor. Mas o melhor é estar aos seus pés. O melhor é ouvir o que Ele tem para nos falar, ou seja, uma vida de intimidade com Deus, como Maria se assentou aos pés de Jesus. Então, ficamos muito felizes de poder levar para a igreja, uma igreja que tem o conhecimento em toda a nação ali, o pastor é muito conhecido, podemos levar esta pitadinha de este sabor especial da vida cristã. E também, Radassa, algo que eu achei muito importante, que ele estava nos dizendo, que quando ele começou o ministério dele, no país havia cerca de 6% de cristãos, 6 a 10% de cristãos. E eles então começaram a orar. A igreja investiu na oração, nas vigílias, nos jejuns. O ministério deles é um ministério de milagres, de oração. Investiram em buscar o Senhor. Investiram em uma unidade nacional para buscar o Senhor em favor do país. E eles disseram que hoje, ali na capital e também no país, eles passaram de 30%, de 6% para 30%, agora na capital mesmo são 60% de cristãos. Isso Sim. foi maravilhoso demais, não é? Não. Ver esse salto, ver a resposta de oração. Sim, saber que as nossas orações é aquilo, né? Elas vão muito mais longe, elas alcançam Sim. muito além do que aquilo que a gente consegue imaginar. Sim. Ela consegue chegar naquele seu jeitinho, através do Espírito Santo, no coração de cada pessoa, no ouvido, da maneira em que eles vão entender, compreender aquilo. Sim. É maravilhoso. E entender também que a igreja precisa estar com seus olhos abertos para a nação, enxergar a necessidade do país e precisa trazer a transformação da sociedade através de um cristianismo puro, através do verdadeiro cristianismo vivido com integridade, segundo a palavra de Deus. Não viver a vida cristã de qualquer jeito, ou misturado com o mundo, ou fazendo o que todos fazem, Sim. mas buscando esta vida assim, de intimidade com o Senhor, que é através da oração, através da adoração. E também, né, Radassa, você teve a oportunidade de passar o curso dos Gideões Mirins. E eu me lembro que no dia quando foi você que estava lá, né, ministrando, e aí você chamou, convocou as pessoas para se levantarem. Todo mundo queria ir fazer o curso. Sim. Mais da metade da igreja se levantou para ir
fazer o curso e eu achei isso também fantástico. Foi. Muitos homens se interessaram para fazer o curso e foram realmente, fizeram o curso. Eu com meu portunhol consegui ministrar o curso, mas com a ajuda também do pastor Júlio da Argentina, que esteve lá conosco também. Sim. Ele me ajudou porque ele também já tem um ministério ali na Argentina, então a gente foi se entendendo e eu consegui ministrar o curso. Eu também levei o material já todo pronto em espanhol para estar ministrando o curso para as pessoas, os slides, as apostilas, as revistinhas, já estava tudo pronto. Então a igreja com certeza conseguiu acatar. E o que eu achei mais bonito disso tudo é que lá eles têm vários pastores, né? Sim. Então, assim, eles também designaram pastores para estarem nos acompanhando, né? Colocaram um pastor ou pastora para cada um de nós todos os dias. E o que eu achei mais bonito é que a filha dos dois pastores, do apóstolo e da apóstola principal que estavam lá, a filha dos dois, ela esteve lá, fez o curso, e a filha da outra pastora que estava nos acompanhando também fez o curso, e agora as duas é que vão estar na frente do Ministério Gideões Mirins e que vão implantar e vão estar nessa linha de frente. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.